Oi, bom dia. Agora vocês estão me ouvindo, né? Desculpa. Bom, meu nome é Fernanda, eu trabalho há mais de 20 anos só com tributo sobre o consumo, então com ICMS, ISS e IPI. É um desafio, acho que todo dia e a cada 2, 3 anos a gente tem uma proposta de reforma tributária que não vai para frente, e a gente estuda, estuda, estuda. Tenho especialização em Direito Tributário no IBET e estou concluindo meu mestrado na GV. O Caio deu algumas indicações para vocês de bibliografia, para vocês irem atrás com um viés bem mais prático do que doutrinário. A minha matéria, que ficou para mim, que foi ICMS nas operações interestaduais e o ICMS-ST, é uma questão bem prática. A gente tem bastante coisa escrita, mas como as discussões são bem recentes, a gente consegue buscar, principalmente nos sites jurídicos que a gente tem acesso hoje, muito material bom de artigo tratando das questões que a gente tem aqui hoje no nosso dia a dia, especialmente quanto ao DIFAL, que aparentemente a gente acha que vai ser resolvido e quase nunca se resolve. Então, muita coisa a gente acha, muito artigo a gente acha nesses sites jurídicos novos que a gente tem com publicação boa de gente boa. Tá? A apresentação não vai... Antes de eu começar a falar do diferencial de alíquotas, a gente precisa voltar um pouquinho para a redação da Constituição Federal antes da alteração feita pela emenda constitucional 87 de 2015. Então, o que a gente tinha de previsão na Constituição antes da emenda constitucional? Nós tínhamos a previsão de divisão da tributação quando nós estávamos falando de uma operação interestadual com contribuinte do ICMS. Então, a gente tem o 155, parágrafo 2º, inciso 6º, a linha A e o inciso 8º. O que ele dizia? Ele dizia que, numa operação entre dois contribuintes, eu teria que recolher para o estado de origem a alíquota de, hoje, atualmente, de 4%, 7% ou 12% para o estado de origem, e o estado de destino ficaria com o diferencial de alíquota, entre a alíquota interna e a interestadual. Isso numa operação com contribuinte. Tudo muito fácil, tudo muito tranquilo. O que a gente passa e com relação a consumidor final não contribuinte, consumidor final ou uma pessoa jurídica não contribuinte, existia a previsão de que o estado de origem ele ficaria com todo o tributo para si. Então, ele aplicaria a alíquota interna e esse imposto seria totalmente recolhido para a origem. Esse era o nosso cenário até a criação da emenda constitucional 87 de 2015. Mas nós tivemos alguns passos até chegarmos à emenda constitucional 87 de 2015. Como que era regulamentado o diferencial de alíquotas fora da Constituição, em nível infraconstitucional? Então, quando a Constituição Federal de 88 foi publicada, existia uma regra transitória. Qual que era essa regra transitória? O Convênio 66 de 88, ele regulamentou a matéria até que fosse editada uma lei complementar. Então, eu tinha previsão expressa no Convênio 66, tratando da forma de recolhimento do diferencial de alíquotas nas operações em que se encerrava a cadeia de tributação. Então, quando a gente está falando de um consumidor contribuinte, a gente está falando basicamente de ativo, uso e consumo, e não contribuinte a compra final de um bem onde ela acaba o círculo de comercialização daquela mercadoria. Quando a gente tem a edição da Lei Complementar 87 de 96, aqui na redação antes da Lei Complementar 190, e a gente vai chegar lá, a gente vê que a Lei Complementar 87 de 96, ela não trata do cálculo do diferencial de alíquotas. Ela tem tão somente uma menção
responsabilidade pelo recolhimento de diferencial de alíquotas. E aí já havia esta dúvida se há necessidade ou não de uma lei complementar para exigir o diferencial de alíquotas. Então, a gente teve basicamente 8 anos da data da publicação da Constituição de 88 até a edição da Lei Complementar 87 de 96, vigendo o Convênio 66 de 88 e depois com previsão de diferencial de alíquotas, e aí a gente passa a ter a Lei Complementar 87 de 96, que só trata da responsabilidade pelo recolhimento do diferencial de alíquotas. Eu não sei como o professor Carrasa hoje em dia se posiciona em relação a esse assunto, mas no livro dele, no clássico dele de ICMS, nas edições anteriores à decisão do STF, ele se posicionava no sentido de que, olha, eu vou voltar aqui um pouquinho, o diferencial de alíquotas, nessa operação aqui, por exemplo, ele não precisaria de lei complementar. Ele é tão somente uma repartição do imposto. Então, uma parte fica para o estado de destino, uma parte fica para o estado de origem. E a redação da Constituição, aos olhos do professor Carrasa, era suficiente a determinar a incidência do diferencial de alíquotas. Tá? Como é que a gente... Eu vou dar um exemplo nesse cenário que a gente tinha antes da Emenda Constitucional 87 de 2015. Então, quando a gente fala de uma mercadoria no valor de R$1.000, então essa mercadoria, eu coloquei uma premissinha ali que é importante. Sem o ICMS, eu estou falando que o valor da operação é de R$1.000. Eu preciso incluir o ICMS por dentro. Então, o valor total da minha nota, nesse exemplo, vai ser 1.136. O que eu fiz aqui? Eu dividi. Eu coloquei aqui na coluna da direita de como a gente faz essa conta. 1.000 dividido por 1 menos 0,12, ou 1.000 dividido por 0,88, que foi o cálculo que o Caio tinha ensinado. Ensinado não, porque eu imagino que vocês já sabiam, mostrado na primeira aula para vocês. Depois disso, o que a gente faz? 1.136 vezes 12, eu tenho os R$136 de ICMS. A alíquota interna do estado de destino, que é a unidade da federação B, no meu exemplo, é de 18%. Então, o diferencial de alíquotas é 18 menos 12, 6%. Aí a base de cálculo, 1.136 vezes os 6%, R$ 68,18. Quanto eu recolhi nessa operação de ICMS? Então, eu recolhi 136 para o estado de origem, R$ 68,18 para o estado de destino, totalizando R$ 204,55. Era isso que a gente tinha numa operação com contribuinte. Quando a gente passa a tratar de uma operação interna, a época era muito mais fácil. Esse imposto ficava todo para o estado de origem. Então, tomando o mesmo valor como exemplo, R$1.000 dividido por 0,82, porque agora a gente está falando de uma alíquota de 18%, a minha base de cálculo passa a ser 1.219,51. Sobre esse valor, eu aplico 18 e chego no valor de R$ 219,51. Esse é o imposto que eu recolhia para o estado de origem da mercadoria, porque o ICMS ficava totalmente para o estado de origem. Nesse cenário, a gente começa a ter algumas discussões, principalmente quando a gente está falando de não contribuinte. E os estados começam a se organizar para intentar um pedacinho desse ICMS que ficava toda pela origem. Um dos primeiros movimentos que a gente identifica dos estados são as tentativas de exigir das empresas de construção civil o diferencial de alíquotas. Então, o que acontecia? Vou voltar lá no nosso desenho. O estado, no nosso cálculo, o estado de origem falava: empresa de construção civil não é contribuinte do ICMS, então eu quero R$ 219,51.
Quando essa mercadoria chegava no estado de destino, o estado de destino falava, não, a empresa de construção civil, ela é contribuinte do ICMS. E, portanto, eu quero mais R$ 68,18. Essa operação, sem contar que muitas das vezes as empresas acabam por pagar o diferencial de alíquotas, porque a mercadoria está presa na barreira. Né? Então a gente ficava nesse cenário, incidia o ICMS tanto para a origem e o estado de destino exigia indevidamente o ICMS para o seu estado. O que decide o STJ numa súmula? A gente sabe que as empresas de construção civil, elas podem sim ser contribuintes do ICMS em algumas operações muito específicas, que são aquelas que elas produzem, elas mesmas, mercadoria fora do local da obra. Então, se eu sou uma empresa de construção civil em São Paulo, e eu fabrico tijolo em São Paulo e mando para o local da obra, eu sou sim contribuinte do ICMS. Isso quer dizer que ela é contribuinte do ICMS necessariamente? Não, eu posso ter uma empresa que não produz nada, ela simplesmente faz a obra de construção civil, presta o seu serviço de construção civil. E, para tanto, ela vai ter que adquirir cimento, tijolo, tudo isso que ela vai aplicar na sua obra. Então, muitas das vezes, essas empresas de construção civil também têm inscrição estadual. Para quê? Para movimentar, permitir nota para movimentar maquinário, para movimentar alguma mercadoria, algum uso e consumo. E isso fazia com que os estados de destino defendessem que elas são contribuintes. O STJ publica em 2010 a súmula 432, dizendo que as empresas de construção civil não estão obrigadas, elas não são contribuintes a recolher o diferencial de alíquotas. Por quê? Qual o fundamento jurídico dessas decisões? Não são contribuintes do ICMS. Aí a gente prossegue para o convênio 21 de 2011. Então, a gente está inserido num contexto de mercado digital, começa a haver um sem número de operações interestaduais. Por quê? Até no voto desse processo, o Marco Aurélio diz que São Paulo é um país dentro do país, né? Os centros de distribuição estão todos alocados na região sul e sudeste do Brasil. Quando eu tenho a Constituição Federal, antes da alteração da emenda constitucional, determinando que o imposto é totalmente devido para o estado de origem, eu passo a ter um cenário em que eu estou distribuindo para o Brasil inteiro com base na região sul e sudeste, e esse imposto está ficando todo aqui. Quando esses estados têm uma alíquota de 18%, eles passam a ter uma manobra gigantesca para conceder benefício fiscal. O que eu quero dizer com isso? Então, o estado do Rio de Janeiro, ele tinha uma norma que ele falava assim, você vai destacar 18% quando você vender para fora para não contribuinte, e eu vou te dar, mentira, desculpa, 19%, Rio de Janeiro já era 19%. E eu vou te dar um crédito presumido de 17%, ou seja, eu vou ficar com 2% do ICMS. Então, muitas das empresas que faziam venda online, venda por telemarketing, venda por essas formas, telemarketing, acho que hoje em dia ninguém atende mais o telefone, né? Mas passaram a se sediar nesses estados que, com uma alíquota interna, ele passa a ter uma manobra muito maior de benefício fiscal, que foi o que a gente vê, só traçando um paralelo aqui, quando o governo na Guerra dos Portos passa a prever uma alíquota de 4%, na verdade ele está retirando o poder de manobra dos estados de origem de conceder benefício fiscal. Então a gente vê um cenário que o ICMS das operações que começaram a se avolumar muito, ficar todo para os estados de origem. Os estados do sul, os estados do norte, nordeste, centro-oeste e o Espírito Santo se unem e firmam o protocolo 21 de 2011. O que diz esse protocolo? Esse protocolo fala, se eu vender uma mercadoria por algum desses meios, principalmente online, eu vou querer o diferencial de alíquotas para mim. Então, nas operações entre esses estados, eles aplicavam a alíquota
os estados signatários, que eu coloquei aqui embaixo para vocês, do protocolo, você aplica a alíquota interestadual e deixa um pedaço para o estado de destino. Quem não for signatário deste protocolo também tem que recolher o diferencial de alíquotas. Mas o que vai acontecer? O estado de origem não signatário, ele continua exigindo a alíquota interna, via de regra, no mais das vezes, 18%. Ao passo que, além dos 18%, eu vou ter que recolher o diferencial de alíquota. Então, naquele nosso exemplo da mercadoria do valor de R$1.000, eu vou recolher os R$219 para o estado de origem, e se a alíquota interna for de 18 numa operação interestadual tributada a 12, mais os R$68 para o destino. Né? E a gente começa a ter um sem número de ações judiciais, porque esses estados têm um poder na barreira muito grande. A fiscalização desses estados, principalmente os estados que são de passagem, como é o caso da Bahia, então para eu acessar um estado do Nordeste mais ao norte, mais para cima, eu passo por esses estados e eles começam a exigir esse tipo, o diferencial de alíquotas. E às vezes você está com o prazo de entrega da sua mercadoria apertada e acaba por, de novo, pagar, porque você não vai entrar com mandado de segurança a cada mercadoria que parar na barreira. Esse era o cenário Brasil. Então, enquanto a gente imagina, enquanto eu falo do cenário Brasil, qual que é a minha situação? Estou falando em operações entre os estados. Quando a gente começa a olhar para o CDE, que trata das operações num cenário de União Europeia, a gente começa a ver que tem uma outra movimentação e que o cenário é um pouco distinto, porque lá, quando a gente fala de operações interestaduais, lá nós estamos falando de operações transnacionais. Então, hoje a Amazon tem um centro de distribuição em Barcelona, na Espanha, que atende todo o norte da África e o sul da Europa, gigantesco. E qual que é uma das recomendações e como é que funciona lá? Hoje, quando eu faço uma venda da Espanha, Barcelona, para a França, a gente tem um IVA. E o movimento é que todo esse tributo passe a ser recolhido para o estado de destino. É uma solução boa? Não sei. Por quê? Porque a gente precisa pensar que o Estado, que a gente está falando de país, o país, a Espanha, ela tem que manter estrada, ela tem que manter saúde pública desses funcionários que estão alocados nesse centro logístico em Barcelona, sem seguridade social, sendo que o IVA passa a ser todo devido para o país de destino da mercadoria. Então, o que tem sido feito é uma combinação, né? Então, o IVA fica todo para o estado de destino e o imposto de renda, eles estão discutindo uma forma de melhor alocar esse imposto de renda também para ficar um pouco no estado de origem, não para a gente deixar tudo no estado de destino, e nem para que a gente tenha aqueles planejamentos tributários que o imposto de renda acaba indo para um paraíso fiscal. Isso é para dizer para vocês que este movimento de o imposto ser para o destino não é um movimento só nosso. Isso foi possibilitado porque a gente hoje consegue ver, as mercadorias conseguem transitar muito melhor no Brasil, é muito mais rápido, que era algo impensável quando a nossa Constituição Federal foi publicada em 1988. Né? Então, a gente vem num contexto de inúmeras tentativas dos estados de fazer valer essa alteração, de ficarem com um pedacinho do tributo nas operações com não contribuintes, não só no Brasil, mas também em outros lugares do mundo, o mesmo movimento. O que acontece? A gente começa a ter, e nesse caso, eu estou falando do Protocolo 21 de 2011, que ele foi objeto de duas ações diretas de inconstitucionalidade, da 4713 e da 4628. Quais foram os fundamentos da decisão para dizer que o Protocolo 21 de 2011 era inconstitucional? Olha, os estados estão tentando alterar a Constituição por via transversa, por via de protocolo, né?
Segunda coisa, eu passo a ter uma bitributação, porque eu tributo na origem a alíquota interna e eu tributo no destino o diferencial de alíquota. O estado de destino também está invadindo a competência do estado de origem, porque ele se torna sujeito ativo dessa ação. Então ele fala, olha, do diferencial de alíquotas, que esse foi um dos pontos, inclusive, da ação direta de inconstitucionalidade. Outro ponto levantado nessas ações de direta de inconstitucionalidade foi o confisco, né? Porque a medida, eu estou confiscando um tributo que não é meu. Se eu estou pegando um tributo do diferencial de alíquotas na operação com o não contribuinte, há um confisco. Então, eu não posso, estado de destino, pegar esse tributo. Existe um princípio constitucional que fala que eu não posso discriminar as mercadorias em relação à sua origem. À medida em que eu passo a exigir um tributo a mais, o diferencial de alíquota, nas operações interestaduais, eu passo a violar o princípio do livre tráfico de pessoas e bens. Eu não posso exigir esse tributo. E, além disso, eu passo a ter atribuição de responsabilidade, quando a gente está falando de um destinatário não contribuinte, ao remetente. E, para isso, eu preciso de lei complementar. Então, esses foram os fundamentos que levaram a ação direta de inconstitucionalidade julgar inconstitucional o protocolo 21 de 2011. Depois desse cenário todo, o que foi feito? A gente consegue, no Congresso Nacional, que a emenda constitucional 87 de 2015 seja aprovada. Eu assisti os debates no dia dessa... E isso tem no site do Senado, tá? Se alguém tiver a curiosidade de ver algum dia... Só um minutinho. Os debates do dia da aprovação da emenda constitucional 87 de 2015. O que acontece? A emenda constitucional, ela tinha, aqui quando eu faço da partilha do DIFAL, uma previsão para 2015. O que eles discutem? Eles falam, olha, se a gente voltar para alterar essa redação, para cortar 2015 e voltar para a Câmara e para o Senado para votação, eu não vou ter aprovação da emenda constitucional até o final do ano. Então vai passar do jeito que está. Então passou com previsão para a partilha do DIFAL para 2015. E aí a gente passa a sofrer uma alteração no artigo 155. Ele divide, né, o ICMS entre o estado de origem e o estado de destino, dizendo que agora nas operações interestaduais, seja com contribuinte, seja com não contribuinte, a alíquota aplicável é a alíquota interestadual. Então, 4, 7 ou 12%. E o diferencial de alíquotas passa a ser devido para o estado de destino. Pessoal, se eu estiver indo muito rápido, vocês me interrompam, por favor, tá? Então, o que a gente passa a ter? A gente passa a ter, no nosso exemplo, uma venda para pessoa física ou pessoa jurídica não contribuinte, os 12% para a origem e os 6% para o destino. A emenda constitucional 87 de 2015, ela foi regulamentada pelo convênio ICMS 93 de 2015. E aqui é onde a gente começa a ter um dos primeiros problemas do diferencial de alíquotas, que é a discussão da base de cálculo única. Vocês estão tão quietinhos que eu não sei se eu estou indo muito rápido, se eu não estou me fazendo clara. Pois bem, então a gente tem a questão da base única. E agora eu vou explicar para vocês qual que é a diferença de base única e base dupla. O convênio ICMS falou, olha, nas operações a base é única do ICMS. O que acontece? Então a gente volta para o nosso exemplo do Obrigada, Gislaine. A gente volta para o nosso exemplo de base única, né? O que acontece? O valor da mercadoria sem o ICMS aqui são R$1.000.
A alíquota interna do estado de destino é 18%. Portanto, quando eu faço 1.000 dividido por 82, eu passo a ter uma base de cálculo de R$ 1.219. Qual que é o valor total devido de ICMS na minha operação? R$ 219,51. O que é 219,51? São 1.219 vezes 18. Desses R$ 219, eu vou pegar 12%, portanto, R$ 146,34, e recolher para o estado de origem. Dos 219, eu tiro 146 que ficou para o estado de origem e mando 73,17 para o estado de destino. Então, os 200. Isso aqui está muito em linha com o que eu tinha antes da emenda constitucional. O imposto imutável, total, 219,51. 146 para a origem, 73,17 para o destino. Eu não fiz aqui, gente, estou voltando aqui, a divisão que eu teria, porque quando isso veio, esse 73,17 que está aqui no meu exemplo, ele era dividido um pedaço para a origem, um pedaço para o destino, porque como os estados de origem passaram a não ter mais todo o ICMS para si, houve uma regra de transição. Eu simplesmente não posso abrir mão dos 219 da noite para o dia. Então, durante os 4 anos subsequentes, eu dividia desse valor que eu acabei de mostrar aqui, o 73,17, um pedaço ficava para 60% do 73,17 ficava para a origem, 40% para o destino. E assim foi gradativamente acabando que a origem ficava até esse imposto ser totalmente devido para o destino. Hoje não tenho mais isso, porque a gente já está em 2022, mas a gente teve esse período de transição, porque afinal de contas o estado de origem abriu mão de parte da sua receita, né? E aí a gente vai, agora eu vou para o exemplo em que eu trato da base dupla, tá? Então, partindo do mesmo valor, eu tenho R$ 1.000, 18 de ICMS, que é a alíquota interna do meu estado de destino no nosso exemplo, base de cálculo 1.219, que são os R$ 1.000 dividido por 0,82, ICMS total devido na operação, 219,51. Que os estados que exigem a base de cálculo dupla fazem? Ele fala assim, olha, você pega os 1.219, tira 18%, e aí você chega de novo na base sem o ICMS e embute 12%. Então, você passa a ter 1.136 de base. Dos 1.136, a gente pega 12% e recolhe para o destino 83,15. Vejam a diferença, dá mais ou menos R$ 10 de diferença nos dois cálculos, tá? Então, no cálculo de base única, a origem fica com mais. No cálculo de base dupla, o destino fica com mais. Então, quando a gente começa a falar dos estados fornecedores, e aí, de novo, a gente tem uma dimensão geográfica no Brasil que nós temos essas diferenças regionais. Quando a gente olha para os estados do Sul e Sudeste, normalmente eles têm um posicionamento pela base única. Por quê? Porque eles são estados de origem. E estado de origem, na base única, fica com mais ICMS. E os estados que são consumidores, destinatários, normalmente optam pela base dupla, tá? Porque aí ele consegue um pouquinho mais de diferencial de alíquotas. Bom,
De novo, eu tenho o convênio 93, alvo de ação direta de inconstitucionalidade, né? O convênio ICMS 93 de 2015, ele foi alvo de três ações diretas de inconstitucionalidade e de um recurso extraordinário. E basicamente os argumentos que foram utilizados foram: eu preciso de lei complementar. E por que eu preciso de lei complementar quando eu estou falando de diferencial de alíquotas? Eu estou falando, quando a gente pensa no 146 da Constituição, eu estou falando de base de cálculo do tributo, eu estou falando de sujeito ativo do tributo. Por quê? Enquanto eu tinha a redação anterior, o sujeito ativo do imposto era só um, era o estado de origem, era a unidade da federação Acre, no exemplo que a gente está usando. Quando a gente passa a ter o ICMS devido também para o destino, eu passo a ter uma nova relação jurídica que até então eu não tinha. Eu só tinha relação jurídica com o estado de origem, unidade A. Eu passo a ter relação jurídica com o estado B. Eu passo a ter que cumprir a obrigação tributária principal e acessória para o estado B. Então, seja por conta de base de cálculo, seja por conta de sujeito ativo, eu precisava de uma lei complementar. E foi isso que o STF decidiu. Qual que foi ao longo, né? Porque a verdade é que isso foi decidido no ano passado e o convênio 93 é de 2015. Então, a ação direta de inconstitucionalidade, a primeira delas, que é a 5464, ela discute a obrigatoriedade de empresas no Simples reterem o diferencial de alíquotas. Vou voltar aqui para o nosso desenho. No nosso desenho, seria se esta loja for contribuinte do Simples, ele não está obrigado a recolher o diferencial de alíquotas. Por quê? Porque em fevereiro de 2016 houve a concessão de uma medida liminar suspendendo os efeitos da cláusula nona do convênio ICMS 93 de 2015, gente. Então, por que eu não sou obrigado? Qual que é o fundamento jurídico para o Simples ter conseguido essa decisão? Pela Constituição Federal, quando a gente olha para a instituição do regime do Simples, uma das diretrizes da própria Constituição Federal é instituir um regime unificado e centralizado. Quando eu olho para a Emenda Constitucional 87 de 2015, eu passo a ser contribuinte do Estado de origem e mais 26 unidades da Federação. Me parece que isso não é muito centralizado, não é unificado. Então, a gente fica numa situação em que eles discutiram e eles levaram, logo em fevereiro de 2016, a liminar, se não me engano, do Toffoli, dizendo que eles não precisavam recolher o ICMS diferencial de alíquotas nas operações em que interestaduais com não contribuinte, tá? A gente vê, na próxima aula eu vou falar um pouquinho de substituição tributária. O que acontece? Só para fazer um spoilerzinho aqui. Existiu um movimento muito grande de inclusão de uns 100 números de mercadorias no regime da substituição tributária. O que acontece com as empresas do Simples quando eu coloco um monte de mercadoria no regime da substituição tributária? Para fins de ICMS, eu acabo com o regime do Simples. Então, teve um movimento muito grande, coloco um monte de coisa na substituição tributária. O que isso quer dizer? Se eu sou uma empresa do Simples, eu compro uma mercadoria de uma indústria, compro uma panela, uma batedeira, eu gosto do exemplo da batedeira. Eu compro uma batedeira e eu vou revender, a gente pode falar nome de empresa, no Mercado Livre, a indústria me vendeu com substituição tributária. Quando eu vender essa mercadoria, ela não vai entrar na minha base de cálculo,
porque eu já tive o ICMS da minha operação subsequente retido pela indústria. Retido pela alíquota cheia, né? E se ele foi retido pela alíquota cheia, ele não foi pela alíquota do Simples. O que significa dizer que cada vez que eu incluo uma mercadoria no regime da substituição tributária, eu excluo a linha do ICMS do Simples. Então, a gente teve esse movimento de um monte de mercadoria na substituição tributária. E os estados verificaram duas coisas. A gente teve a alteração da Lei Complementar 123 para limitar as mercadorias que seriam passíveis de sujeição à substituição tributária, né? Porque eu estava quebrando as empresas do Simples. Se tudo está sujeito à substituição tributária. E a segunda percepção dos fiscos foi o seguinte: um computador que, sei lá, o meu aqui é um Dell. Quando eu uso o MVA, ele é uma média. Então o Dell custa lá R$4.000. Um Apple custa muito mais. Só que o MVA de ambas as mercadorias é o mesmo. E naquele entendimento de que a substituição tributária era definitiva, o Estado não podia cobrar. Então eu tenho um computador de R$4.000 tributado quase que integralmente, porque o MVA, na média, atinge esse notebook, mas ele não atinge o notebook que tem um alto valor agregado. Então o fisco viu que, bem ou mal, ele estava perdendo alguma arrecadação, e se ele não estava perdendo, tinha casos que a discussão do ressarcimento do comprimento do imposto estava em voga, e a quebra das empresas que estavam no Simples. Então, nesse cenário, a gente começa a ter um movimento, então, a gente teve um movimento de tudo vai para a substituição tributária, e agora a gente vê um movimento contrário. Vários estados tirando várias mercadorias da substituição tributária. Não é o caso aqui. O caso aqui é diferencial de alíquotas. Eu tenho empresa no Simples. Se eu estou no Simples, é um regime que me dá o direito de recolher de forma centralizada e unificada. Recolher para o meu estado de origem, para mais 26 unidades da federação, não é uma forma centralizada. E foi isso que os estados conseguiram no âmbito do STF, nesta liminar que foi concedida para as empresas no Simples. Então, empresa no Simples não recolhe diferencial de alíquotas. Pois bem, isso foi lá em 2016. Em fevereiro de 2021, então, e aí a gente passa a ter 2021 foi o ano do tributário no STF, né? Não tinha uma semana que a gente dormia em paz. Houve o julgamento pelo STF do convênio 93 de 2015. Então, eu tinha uma liminar suspendendo, empresa no Simples não recolhe de FAO, e eu tinha a ação direta de inconstitucionalidade e o recurso extraordinário. E eles decidem que o ICMS, que a emenda constitucional 87 de 2015, então a gente está falando 6 anos depois da publicação da emenda constitucional, tinha que ter lei complementar. Com base nos fundamentos que eu já passei para vocês. Está bem resumido, tá, gente? O voto tem 177 páginas e eu tentei ser o mais concisa e pincelar os principais argumentos. O que é importante aqui, tá? Não foi decisão unânime, tá? Salvo o melhor juízo, o Nunes Marques e o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, com certeza, foi pelo parcial provimento da ação direta de inconstitucionalidade para dizer que, essa informação é importante porque a gente vai ver lá na frente que isso muda um pouquinho o cenário quando a gente trata das novas ações diretas de inconstitucionalidade. O Alexandre de Moraes vem e fala nessa ação que ele julga parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade só para dizer que a cláusula 9ª do convênio ICMS 93 de 2015 é inconstitucional. Ou seja, só as empresas do Simples não estão obrigadas a recolher o DIFAL. Tá? Mas o tema e a tese foram fixadas. Eu preciso de lei complementar para regulamentar
a emenda constitucional 87 de 2015. Tá, mas e agora o que eu faço com essa decisão do STF? Tá valendo desde quando? Aí a gente entra naquele cenário de modulação dos efeitos. Na decisão da ação direta de inconstitucionalidade e do RE, que afeta essas duas outras ADIs aqui, que também tratam do assunto, mas eu não poderia deixar de trazê-las, né? Porque a decisão dessas duas ADIs que estão em vermelho se aplicam a essas duas ações diretas de inconstitucionalidade, eles vêm e modulam os efeitos. Modulam os efeitos para dizer o seguinte: olha, empresa do Simples não tem que recolher o diferencial de alíquotas desde a data da liminar, fevereiro de 2016. Ou seja, convalida a liminar de fevereiro de 2016. E vai produzir efeitos a partir de 2022. Ou seja, o convênio é rir para não chorar, e quando você consegue, quando você lê o voto do Marco Aurélio, especialmente com relação à modulação dos efeitos, a gente tem um problema que é o seguinte: Marco Aurélio não modula efeitos, tá? Se você pega todos os votos dele de tributário, ele não modula efeitos. Por quê? Ele fala: o sujeito que não entrou com ação judicial e cumpriu uma norma inconstitucional, pagou a mais. O sujeito que entrou com uma ação judicial vai ter o direito de não pagar. Ou esta norma é inconstitucional, ou esta norma não é inconstitucional. Mas aí eu acho que a gente tem um binômio, uma questão a ser tratada, que quando a gente olha para esse julgamento da ação direta de constitucionalidade, ele demorou 6 anos, foi pouco. É difícil assumir que 6 anos para ser julgada uma ação direta de inconstitucionalidade, mas o software demorou 20. Então, é uma situação ruim. E aí ele fala: Simples não paga desde fevereiro de 2016 e o convênio 93 de 2015 passa a ser inconstitucional, não, ele é inconstitucional. Mas a decisão da sua inconstitucionalidade só é válida a partir de janeiro de 2023. Aí, imagino que vocês receberam ligação dos clientes de vocês, e agora, Fernanda, o que eu faço? Pago, não pago, continua, segue o jogo. Aí você tem que analisar o caso a caso. Por quê? Quem tinha ação em curso poderia continuar, poderia não pagar. Quem não tinha, seguia pagando até 31 de dezembro de 2021. Uma situação fática que a modulação de efeitos traz, que é a grande crítica do Marco Aurélio. E a gente vem para a Lei Complementar 190. Antes de ir para esse último slide, eu vou para este aqui. Depois a gente voltar para a anterioridade. Bom, coloquei para vocês que a decisão do STF foi de fevereiro de 2021. Precisa de lei complementar. Estados se reúnam e façam a lei complementar. Fevereiro de 2021. A norma foi aprovada no Congresso dia 20 de dezembro de 2021. Foi sancionada dia 4 de janeiro de 22 e publicada em 5 de janeiro de 22. Aí, eu tenho alguns questionamentos. Se os estados de destinos estavam tão interessados no ICMS destino, no diferencial de alíquotas, por que foram aprovar dia 20 de dezembro? Quase que um presente de Papai Noel, mas aprovaram dia 20 de dezembro. Na esperança, e não correram à toa, na esperança de que o presidente sancionasse e publicasse a lei dentro de dezembro de 22. Desculpa, de 21, para ela ter validade a partir de 2022. Por quê?
A primeira discussão da Lei Complementar 190 é da anterioridade. Porque quando eu olho a Lei 190, e aí eu tô aqui no último itemzinho, ela fala: a vigência da lei será de acordo com o artigo 150, inciso 3º C. O que diz o 150, inciso 3º C? É vedado cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. 90 dias. Observado o disposto na linha B. O que diz a linha B? No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Conclusão. A lei complementar foi publicada em 2022. E aí a gente tem duas discussões aqui. Se ela foi publicada em janeiro, eu estou falando de anterioridade nonagesimal, então ela só valeria 90 dias depois da sua publicação, ou eu estou falando de anterioridade anual, ela só valeria a partir de 2023. Porque o 150C faz menção ao B, que é onde está a anterioridade anual. Essa é a primeira discussão que a gente tem na Lei Complementar 120 de 2022, a gente vai chegar lá. Mas eu vou trazer as outras questões que ela trouxe, tá? Ela vem aqui e fala, trata de um sem número de coisa. Ela precisava mudar a Lei Complementar 87 de 96 e eu fiz um resuminho aqui do que ela traz, né? Então ela fala que é contribuinte do imposto destinatário de mercadoria ou serviços quando contribuinte do imposto. Então, na operação remetente, destinatário, contribuintes, quem vai recolher via de regra é o destinatário. Se o destinatário for não contribuinte, o remetente é o responsável. Então, tem uma norma de responsabilidade tributária, estou falando de substituição tributária. Determina algo muito interessante, que a gente tinha uma discussão sem fim. E aqui a gente tem um ponto para discutir. Quem que é o sujeito ativo do ICMS? Então, eu, Fernanda, fui para o Rio de Janeiro. Sou residente domiciliada em São Paulo. Estou no Rio de Janeiro. Comprei alguma coisa lá. O ICMS vai haver diferencial de alíquota ou não vai haver diferencial de alíquotas numa situação dessa? Eu sou residente domiciliado em São Paulo. O sujeito passivo importa? Outro exemplo. Eu, Fernanda, comprei um presente de casamento e pedi para entregar em Minas Gerais. Isto é uma operação interna ou uma operação interestadual e, portanto, sujeito ao diferencial de alíquota para o estado de Minas Gerais. Operação jurídica entre mim e a loja em São Paulo. Entrega física no estado de Minas Gerais. Quem é o sujeito ativo desse imposto? Essa era uma discussão que a gente já tinha no âmbito do convênio ICMS 93 de 2015, gente. E aí, a lei complementar vem e define quem que é o sujeito ativo desse ICMS. Então, ele vem e fala, olha, é onde ocorrer a entrada física da mercadoria. Então, eu comprei uma mercadoria em São Paulo e mandei entregar em Minas Gerais este presente. Então, eu estou falando de uma relação em que eu sou não contribuinte em São Paulo, de uma loja estabelecida em São Paulo, e o destinatário também é um não contribuinte. O ICMS, pela Lei Complementar 190 de 22, ele é devido para o estado em que ocorrer a entrada física da mercadoria. E aí, a gente precisa pensar aqui numa outra decisão que o STF deu nesse caloroso ano de 2021, que é a do ICMS importação. Quando o STF foi analisar quem era o estado que é sujeito ativo do ICMS importação,
por conta da importação por conta e ordem, por conta da importação por encomenda, ele foi analisar o dispositivo da Lei Complementar 87 de 96, que também fala em entrada, Desculpa. E ele também usa o termo entrada, quando a gente estava falando de ICMS e importação. O STF vem e decide que é a relação jurídica que prevalece. Então, eu posso desembaraçar esta mercadoria em qualquer lugar do Brasil, mas quem for o destinatário jurídico, o adquirente, aquele que pagar a importação, se ele estiver no Alagoas, o ICMS importação é devido para Alagoas, ainda que a mercadoria tenha sido desembaraçada no estado de São Paulo. São Paulo sempre teve este posicionamento da circulação física para fins de recolhimento de diferencial de alíquotas. Então, situação inversa. Vendi uma mercadoria para um consumidor final localizado em Minas Gerais. A entrega da mercadoria ocorrerá em... Desculpa, gente. Desculpa, vocês estão me ouvindo? Esbarrei sem querer no microfone. Venda de mercadoria para Minas Gerais com entrega em São Paulo. Eu não tenho diferencial de alíquotas nessa operação para o estado de Minas Gerais, porque eu privilegio a operação física. Então eu vou ter uma venda interna. Eu vendi para Minas e vou entregar em São Paulo. Qual que é o problema? O problema é que quando Minas Gerais entrar lá nas notas fiscais eletrônicas emitidas contra destinatários de Minas Gerais, eu falo, olha, cadê o diferencial de alíquotas dessa operação? Porque você emitiu um monte de nota fiscal contra não contribuinte no estado de Minas Gerais e entregou dentro do estado de São Paulo. Aí você vai ter que se defender para dizer, olha, eu recolhi o ICMS na operação física. A operação física foi aqui. A entrega foi no estado de São Paulo. E Minas Gerais não vai poder reclamar. Pela Lei Complementar 190 foi esse que foi julgado. E eu não vi nas ações diretas de inconstitucionalidade, que a gente vai tratar mais para frente, ninguém discutindo esse ponto. Porque, obviamente, que a Lei Complementar 190 já tem 4 ações diretas de inconstitucionalidade para tratar desse assunto. Discussão da base dupla do DIFAL nas operações interestaduais com contribuinte. O que a Lei Complementar 190 diz? Se eu estou falando de uma operação com contribuinte, eu estou falando é para ser usada a base dupla. Se eu estou falando de uma operação com não contribuinte, eu estou falando de base única. Então, só para a gente voltar aqui para o nosso exemplo. Meu Deus. Aqui é a nossa diferença. Quando eu falo de base única, o estado de origem fica com mais tributo. Ou seja, não contribuinte, nas operações com não contribuintes, os estados de origem vão ficar com mais tributo. Nas operações com contribuinte, o destino vai ficar com mais diferencial de alíquota, tá? O cálculo, gente, esse aqui eu coloquei diferencial de alíquota convênio 93 de 2015, mas o cálculo não muda com base... O que aconteceu? O convênio 93 de 2015, ele previa a base única. Só que a gente tinha essa discussão que os estados entendiam que era base única num caso e base dupla no outro caso, se fosse estados de origem ou estado de destino. O cálculo não muda no contexto da lei complementar. O que muda? Ele estabelece que nas operações com não contribuinte é base única e nas operações com contribuintes é base dupla. Outra questão que ele traz, ele cria a Lei Complementar 190 de 2022,
o portal para cumprimento das obrigações principal e acessórias, tá? E ele fala, lá nos finalmente, que todo mundo esqueceu disso, não sei porquê, que o DIFAL para não contribuinte só vai valer após o primeiro dia. Preciso corrigir aqui, que está primeiro dia útil. Primeiro dia útil do terceiro mês subsequente ao da disponibilização do portal. Desse portal que ele criou, né? E a questão da vigência a gente já discutiu, eu trouxe aqui para vocês se valeria ou não em 2022, se só seria para 2023. E aí a gente chega nas ações propostas contra a Lei Complementar 190. Então, hoje nós temos 4 ações propostas contra a Lei Complementar 190. E assim, antes das ações diretas de inconstitucionalidade, a gente viu uns 100 números de ação direta de inconstitucionalidades individuais. Né? Então, todo dia tinha na imprensa, sai o liminar daqui, sai o liminar dali, não recolhe DIFAL só vale a partir de 2023. Foi um movimento no começo do ano acalorado aqui para nós tributaristas, mas eu acho que a gente já está acostumado, né, que virada de ano, a gente esperava essa lei complementar para trabalhar no dia 31 de dezembro, saiu dia 5, né? Mas a verdade é que todo mundo começou a entrar com ação individual para discutir o diferencial de alíquotas, principalmente para falar só vou recolher a partir de 2023, anterioridade nonagesimal. No começo, houve sim inúmeras liminares no sentido de, olha, tem que respeitar a anterioridade, anual, então só é válido a partir de 2023. Depois, a gente começou a ver uns cenários nos tribunais de justiça que julgavam essas ações em bloco e falavam, olha, eu estou suspendendo todas as liminares, não tem que respeitar a anterioridade anual, somente a anterioridade nonagesimal. Então, não tem muito o que fazer, essas liminares foram caindo. Além disso, em maio desse ano, a gente teve o julgamento dessas ações, julgamento da liminar dessas ações diretas de inconstitucionalidade. Então, a gente tem a primeira delas, não está na ordem, porque eu quis juntar os sujeitos ativos das ações. Então, a primeira ação delas é da ABMAC, e ela discute basicamente anterioridade anual. Então, a ABMAC pede para que as normas relativas ao diferencial de alíquotas passem a ser válidas, eficazes, a partir de 2023. No mesmo sentido, vai o sindicato dos distribuidores de produtos de siderurgia, também pedindo a anterioridade anual. Aí nós temos 2 ações propostas pelos estados, um de Alagoas e outro do Ceará. Alagoas pede basicamente para aquele dispositivo que eu falei, olha, só vai valer a partir do momento em que o portal, a partir do primeiro dia útil ao terceiro mês subsequente da publicação do portal. Então, Alagoas pede a ilegalidade, a inconstitucionalidade desse dispositivo. E o Ceará, que está numa situação de vários outros estados, fala o seguinte: eu já tinha norma publicada, lei, antes da Lei Complementar 190 de 2022. Com a publicação da Lei Complementar 190 de 2022, a minha lei estadual anterior é válida e eficaz. Eu não preciso publicar uma nova norma para que o diferencial de alíquotas seja devido. Minha norma anterior foi convalidada
pela Lei Complementar 190 de 22, publicada a posteriori. A gente já viu esse filme na substituição tributária lá atrás, em 1993, em que a emenda constitucional foi publicada uma norma prevendo a substituição tributária, e a emenda constitucional 33 foi publicada depois da instituição da substituição tributária. Era um cenário de um país com um pouco mais de efetividade das normas jurídicas. Eu não sei como isso vai ficar no âmbito do STF. Foi pedida uma cautelar, né? Foi pedida a antecipação da tutela, nesse caso, e, curiosamente, este processo foi para o Alexandre de Moraes. Então, a gente precisa voltar lá na decisão do convênio ICMS de 93 de 2015. A decisão do convênio ICMS de 93 de 2015 julgou inconstitucional o convênio por haver necessidade de lei complementar. O Alexandre de Moraes, naquele processo, ele vota pela procedência parcial, para dizer tão somente que só as empresas do Simples não estão obrigadas a recolher o diferencial de alíquotas. Só que ele é vencido. Quando ele vai apreciar a liminar desses processos que foram todos distribuídos para ele, ele vem e fala: olha, não foi isso que a decisão disse, que tem que respeitar a anterioridade anual. Eu votei lá que só as empresas do Simples não estavam obrigadas, portanto, eu indefiro a liminar. Com relação à ação proposta pelo Sindicer, ele julga a extintação porque ele fala que este sindicato não tem representatividade a nível nacional e que, portanto, ela não poderia entrar com ação direta de inconstitucionalidade. Agora, tem um artigo muito bom que, se quiserem, depois eu mando para vocês, sobre a impropriedade desta decisão do Alexandre. Por quê? Ele não se curva ao entendimento do pleno. Ele foi vencido lá, e ele, quando ele aprecia as liminares, ele dá o voto vencido lá. E ele coloca uma situação de que, olha, vai ter um privilégio, porque no final, essas empresas que não recolherem o diferencial de alíquotas, elas vão recolher só a alíquota interestadual. Então, elas vão ter um ganho, porque ao invés de recolher, elas já recolhiam a 18%. Agora elas vão recolher 12%, ela vai ter um ganho. Então, não vou conceder a liminar. Então, essa é a situação fática. Todo mundo sabe, aqui não é novidade para ninguém, que o Alexandre de Moraes e o presidente não são melhores amigos. Eu imagino, ele foi congruente com o voto dele no convênio, na decisão do convênio 93 de 2015, embora não tenha se curvado à decisão do plenário. Mas eu achava que ele ia ficar bravo, por quê? Só voltando no meu desenho aqui. O Congresso correu para a lei complementar ser sancionada em 20 de dezembro de 2021. O presidente foi andar de jet ski e só assinou a lei complementar no dia 5 de janeiro. Eu achei que, se caísse com o Alexandre de Moraes, haveria algum... Se ele tivesse se curvado ao entendimento do plenário, ele teria que dar a liminar para suspender. A verdade é que a gente está numa situação de incerteza. É isso mesmo, Luciana, é eita atrás de vixe. Porque se ele fosse ser coerente com a decisão do pleno, ele tinha que ter dado a liminar. Ele não se curvou. Se ele fosse coerente com a briga interna dele, ele ia ter falado, saiu de férias, não assinou a lei, só vale 23. Ele foi coerente com a decisão dele, que foi vencida no plenário, né? Então a gente tem esse problema da ação direta de inconstitucionalidade da Lei Complementar 190. Está eficaz, a norma está vigente. Porque a gente não tem uma decisão suspendendo os seus efeitos. É esse nosso cenário hoje de Lei Complementar 190. Tá? Pessoal, vocês estão com alguma dúvida? Peraí, deixa eu ver se tem pergunta aqui, porque como eu não vejo o chat... Se eu estiver indo muito rápido a vocês, por favor,
Me parem, tirem as dúvidas. Então, esse é hoje o cenário que a gente tem de diferencial de alíquotas nas operações com contribuintes e não contribuintes. O que mais que a lei complementar veio trazer? A lei complementar 190 trouxe também a instituição do portal do DIFAL não contribuinte, que foi regulamentado pelo convênio 235 de 2021. O mais maravilhoso disso é que qual que é o intuito do portal? O intuito do portal é facilitar a consulta da legislação de 26 estados. Porque mesmo consultando, tem dias que você não tem certeza da tributação. Só que tem uma cláusula no convênio 235 falando o seguinte: o portal tem caráter meramente informativo. Você tem que olhar a legislação do estado de destino. E eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade, eu não sei se eu consigo reproduzir aqui, de entrar. Está aparecendo para vocês? Não está aparecendo minha tela. Eu vou mostrar aqui para vocês o maravilhoso portal. Pessoal, desculpa, caí, não vou conseguir mostrar para vocês. Mas eu vou deixar o link está na apresentação que eu vou disponibilizar para vocês, gente. Se vocês tiverem a curiosidade, vocês entrem no link do portal do diferencial de alíquotas. É um monte de tabela jogada, falando, qual que é a alíquota? A alíquota interestadual é 4, é 7, é 12. Os insumos agropecuários é tanto, tem redução de base. Olha, amostra grátis, como o Caio falou para vocês, tem isenção conveniada. São várias normas jogadas, planilhadas, jogadas lá, e o portal tem meramente caráter informativo. Então, você não vai poder se defender com base no portal. A gente já viu essa tentativa para substituição tributária, também não funcionou, mas os estados precisam ter um mínimo de compromisso com o que está publicado. Mas não está publicado no Diário Oficial. E aí você tem que procurar qual que é a alíquota do sabonete no estado de destino de perfumaria, porque você torna as coisas inviáveis. E a despeito da iniciativa ser boa, eu duvido que ela vá ser útil. Né? E aí a gente tem 3 estados lá que têm direito a publicar nos próprios, direcionando o link do portal, que é São Paulo, Paraíba e Santa Catarina. Lá dá para emitir também as guias de pagamento, e aqui eu tenho uma questão curiosa. Aqui em São Paulo, quando eu estou falando de DIFAL contribuinte, o que é o DIFAL contribuinte? O destinatário da mercadoria é contribuinte do ICMS. Ele não recolhe guia de ICMS. Como é que ele faz? Ele faz débito e crédito. Então, ele vai lá, comprou um bem para o seu uso e consumo, ou comprou um bem para o seu ativo imobilizado, ele lança um débito da alíquota interna e um crédito da alíquota interestadual. E ele recolhe na escrita fiscal. O que permite, inclusive, que você não mantenha o seu fluxo de caixa, diferente de outros estados, que exigem que o diferencial de alíquotas... eu já vou voltar, Luciana. Obrigada. Que exigem que o diferencial... Então, deixa eu só voltar. Então, quando eu estou falando de operação entre 2 contribuintes, então, comprei uma mercadoria de fora do estado, então essa mercadoria é para o adquirente um ativo ou um uso e consumo. Como é que funciona em São Paulo? Tem disposição no regulamento. Você é adquirente, se não for mercadoria sujeita à substituição tributária, tá? Você, contribuinte que receber essa mercadoria, vai lançar um crédito de 12% e um débito da alíquota interna daquele produto. Via de regra, 18%, então aquele 6% você recolhe no bojo da sua apuração. Tem vários estados que não permitem que você faça isso no bojo
da sua apuração. Eles exigem guia apartada. Então, ainda que você tenha crédito de ICMS, você não pode usar para pagar diferencial de alíquota quando ele é exigido via guia apartada de ICMS. Isso é uma situação que acontece em alguns estados. Um outro convênio que também foi publicado é o 236 de 21, que também trata dos procedimentos, são várias obrigações acessórias que devem ser observadas pelos remetentes de mercadorias para o estado de destino. O mais engraçado é que a lei complementar prevê esses convênios, né? A lei complementar foi publicada dia 5 de janeiro. Estes convênios já estavam publicados no dia 28 de dezembro de 2021. Ou seja, estava todo mundo esperando que a lei complementar fosse publicada em 2021 para ser vigente em 2022. E isso não aconteceu. Pessoal, vocês têm alguma dúvida, anseios? Estou falando difícil? Mas o que a gente, assim... Então, a gente tem algumas questões aí que a gente precisa ver da lei complementar, que é: vendi uma mercadoria para Minas Gerais, recolhi o diferencial de alíquotas pelo Código de Direito do Consumidor, venda online, tem 7 dias para devolver. Devolve a mercadoria. Como é que eu vou me ressarcir desse ICMS diferencial de alíquotas que eu recolhi para o estado de destino, se essa mercadoria for devolvida? Tem várias situações fáticas em que fica muito difícil. Ricardo, obrigada. Que você fica, vendi para Minas Gerais, entreguei em São Paulo. Operações com não contribuintes. Minas Gerais vai me questionar. E aí, o que a gente tem de discussão que eu ainda entendo possível no cenário em que a gente está vivendo hoje, né? Eu não tinha previsão, empresa do Simples não foi contemplada pela Lei Complementar 190 de 2016, 190 de 2022. Empresa do Simples teve a liminar contra o convênio 93 de 2015, que foi julgado inconstitucional e revogado. Não me recordo se pelo 235 ou pelo 236. E eu não tenho norma prevendo que empresa do Simples, na qualidade de vendedora, recolha o diferencial de alíquotas para o destino. Tá? A gente tem uma discussão de empresas do Simples que é: quando a empresa do Simples ela atinge um nível de faturamento, ela basicamente ela sai do regime do Simples para fins de ICMS e começa a recolher a alíquota cheia, que é basicamente quando não vale mais a pena estar no Simples, né? Porque você já está muito próximo do lucro presumido. Existe uma discussão se, quando eu estou nesse meio do caminho, eu não saí do Simples ainda totalmente, mas eu já estou recolhendo ICMS pelo regime normal, porque isso acontece, se eu devo recolher diferencial de alíquotas ou não. Eu entendo que você está ainda no Simples. Até que você saia efetivamente, mesmo que você esteja recolhendo com adicional, porque você está naquelas faixas mais altas, porque você extrapolou, sigo no Simples. Mas isso vai dar pano para manga. Quais são as discussões que eu entendo que são possíveis hoje, tá, gente? Aqui a gente não vai vender, a gente é advogado, a gente não vai vender gelo para esquimó, a gente vai discutir o que tem algum fundamento jurídico, até porque discutir ICMS ou qualquer tributo tido por indireto é muito difícil. E aqui eu trago um exemplo. A Lei Complementar 87 de 96, como eu disse lá no começo da aula, ela não tinha previsão de recolhimento de diferencial de alíquotas contribuinte. Ela só tinha a questão da responsabilização. Então, eu tinha o convênio 66 de 88, que regulamentou o ICMS até a Lei Complementar 87 de 96, durante 8 anos. Lá eu tinha previsão para recolhimento do diferencial de alíquotas. Eu passo para a Lei Complementar 87 de 96, que não tem previsão. Ela tem só a questão da responsabilização. Então,
Eu não tinha, quais são as premissas da discussão? Eu não tinha, na Lei Complementar 87 de 96, a ação direta de inconstitucionalidade 54 de 69 e o recurso extraordinário 1287 de 2019, eles tratam do convênio 93 de 2015 na operação de FAO não contribuinte. O de FAO contribuinte, ele é objeto da Lei Complementar 190, ou seja, a rigor, de 96 a 2022, não havia uma lei complementar para diferencial de alíquota contribuinte. E aí, o que vocês acham? Cabe discussão? Posso instituir? Não posso? Entro com a ação? Pode falar, Nádia. Peraí, deixa eu abrir a câmera aqui. Professora, só uma dúvida. Eu trabalhei muito tempo na área tributária e fiscal, né? Antes de ser advogada, e tinha o diferencial que era feito dentro do livro de apuração, né? Que a empresa comprava, não tinha nem o SEAP na época, né? Que é muito antigo mesmo, que era para ativo e material de uso e consumo. Então, no livro de apuração, jogava 18, 12 e acabava recolhendo, né? Em relação ao DIFAL hoje, isso veio só para ter um documento fora essa operação, é isso? Não, essa aí, Nádia, é a questão do recolhimento. Então, assim, eu tenho esse DIFAL que você está falando, Luciana, é isso mesmo. Quando eu sou contribuinte e eu adquiri uma mercadoria de fora do Estado. Eu tenho duas formas de recolhimento. Isso varia de acordo com o Estado. Em São Paulo, pelo que eu me lembro, é 116 ou 117 do regulamento. Ele fala, olha, você comprou uma mercadoria de fora do Estado. Você vai escriturar como ativo ou uso ou consumo, ela é isso para você, então você vai lançar um crédito de 12 e um débito de 18. O que significa que o 6% vai na apuração. Sim. Isso é uma forma de recolhimento. Está lá no regulamento do ICMS de São Paulo. Tem outros estados que não aceitam crédito e débito na escrita. Ele fala, eu quero uma guia. Pouco importa que você tem crédito. O diferencial de alíquotas é recolhido em guia apartada. O que prejudica o seu fluxo de caixa, porque às vezes você tem crédito na sua apuração. Ele não pode usar, né? Não pode usar, ele quer que você pague uma guia apartada. Entendeu? Ah, entendi. Mas em São Paulo, o melhor juízo continua crédito e débito. É que agora a gente tem a base dupla quando a gente fala de contribuinte. Ok. Que São Paulo não exigia base dupla. A gente já tinha essa discussão de base dupla no ativo e no uso de consumo em Minas Gerais. Eles já entendiam que eu tinha que fazer a base dupla. Porque a princípio, assim, no livro de entrada mesmo, ele entrava assim, o ICMS e você fazia esse diferencial na apuração de acordo com a 87, né? Mas eu nunca tive. A minha pergunta aqui é a seguinte: eu nunca tive previsão na 87 de 96 para o diferencial de alíquotas. Houve de 88 a 96, no convênio de 66. Depois eu passo a ter. A lei complementar só fala de responsabilidade. Vou voltar lá nos meus desenhos. Aí tem até a minha perguntinha aqui. Estava jovem nessa foto, gente. Aqui. Então eu tenho o convênio regulando a Lei Complementar 87 de 96 só fala de a responsabilidade poderá ser atribuída, inclusive a um valor decorrente. Eu não tenho aqui. O STF, quando falou do convênio CMS de 93 de 2015, fala: eu preciso de lei complementar para definir base de cálculo, eu preciso de lei complementar para definir sujeito ativo. Porque a Lei Complementar 87 de 96 ela não é suficiente para exigir o diferencial de alíquotas. Sim. Aí você vai falar assim: Fernanda, mas a ação direta, eu não tinha ação, né? Porque eu tinha, pela decisão da modulação, eu tinha quem não tinha ação judicial em 24 de fevereiro de 2021 tinha que seguir pagando. Mas espera aí. Então,
Lei complementar de 87 e 96. Até a lei complementar 190, eu não tenho base de cálculo, eu não tenho sujeito ativo para o ICMS, para o DIFAL contribuinte. Eu tenho uma decisão judicial falando de DIFAL não contribuinte. Portanto, essa modulação não se aplica a mim. Eu posso discutir? Posso. Vale a pena? Vamos ver. Então a pergunta é: eu posso restituir ICMS pago no passado, né, nos últimos 5 anos, antes da lei complementar 190? Eu, contribuinte? A gente precisa fazer algumas perguntas para a gente não vender gelo para esquimó, né? Então vamos lá. Quando eu estou falando de ativo, gente, via de regra, eu paguei os 6%, mas eu creditei os 6%, tanto os 12 da interestadual, quanto... A gente está usando sempre esse exemplo, gente, 12 e 6, tá? Ele muda de estado para estado, depende da origem da mercadoria, se é 4, 7 ou 12, dos estados envolvidos na operação. Mas, quando a gente está falando de ativo, você pagou os 12 da aquisição e você pagou os 6 do diferencial de alíquotas. Sim. Isso foi para o CIAP. Você já aproveitou, você já recuperou. Ah, mas pode ter uma parcela que você não recuperou. Porque vamos rememorar? O cálculo do ICMS do ativo é 48 parcelas proporcional às saídas tributadas. Então, pode ter um pedaço que você não recuperou. Mas vamos lá. Vale a pena? Tem que fazer conta, gente. Entrar com uma ação judicial, que a gente também não sabe qual que vai ser o fim, porque em fevereiro de 2021 a STF decidiu uma coisa. O Alexandre de Moraes, agora na ADI contra a Lei Complementar 190, ignorou a decisão do STF, seguiu com o posicionamento dele. Ele não se curvou ao entendimento do plenário. Bom, então, comprei ativo, me ressarci totalmente via crédito? Não necessariamente. Poxa, tem um pedacinho lá. Aí a segunda pergunta, vale a pena discutir esse pedacinho que é proporcional às saídas não tributadas? Que é o fator do ativo. Isso é uma questão que a gente tem que avaliar. Depende, né? Depende, né? Eu vou chegar em algumas situações aqui. Uso e consumo. Uso ou consumo, eu acho que eu não vou estar viva quando autorizarem o crédito, tá? Mas a verdade é, quem compra uso ou consumo de fora do estado? Uso ou consumo, eu não me ressarci, eu não tenho direito a crédito. Então, eu fui lá, comprei papel sulfite para minha fábrica, de fora do estado, paguei o diferencial de alíquotas. Então, eu comprei a 12, paguei mais 6% para o estado de destino e eu não me ressarci. Qual é o percentual? Qual é o volume de compra de uso ou consumo de fora do estado, gente? É olhar o CFOP lá de escrituração de 2, eu não me recordo, tá, gente? Quando você olha, é um volume tão pequeno, bom dia, é um volume tão pequeno que eu não sei se vale a pena uma ação judicial. Aí a gente tem uma terceira situação fática, que talvez valha a pena a ação judicial. E aí eu estou falando de contribuinte, né? A gente tem situações fáticas em que o destinatário tem um regime especial que ele renuncia aos créditos. Então ele não tomou nenhum crédito de ativo. Só que ele tem que ver se vale a pena ele comprar a briga com o Estado que lhe deu um regime especial. Gente, eu tenho situações de saída imune ou isentas sem previsão de manutenção do crédito. Então, todo aquele ICMS da aquisição mais o ICMS do ativo, ele virou custo. Você tive uma grande compra, então a gente pode pensar numa gráfica que vende os livros. Existe isso. Ela tem toda essa aí, ela comprou todo o parque fabril dela, pagou um monte de ICMS, diferencial de alíquotas, e não aproveitou esses créditos. Então, assim, existem situações fáticas que a gente tem alguma discussão judicial ainda válida? Sim, mas eu acho que a gente precisa pensar, aprofundar, conhecer a operação do cliente, porque às vezes você está oferecendo alguma coisa que não necessariamente no final ele topa, a gente trabalha e o resultado econômico para ele às vezes não é tão vantajoso. Então tem que olhar essas operações no dia a dia.
Essa é uma questão quando a gente está falando de diferencial contribuinte. Então, o adquirente é contribuinte do ICMS. Agora a gente vai ver a discussão do lado de cá. Quando eu sou o remetente, numa operação interestadual, estou vendendo para um consumidor final. E o remetente, pela lei complementar, sou obrigado a reter o imposto para o estado de destino. Qual que é o grande problema disso? Tá? Você entra... Eu acho que existe fundamento jurídico para discutir a anterioridade anual. Mas qual o problema? Que é o problema da discussão de tributo sobre o consumo. O problema aqui é o seguinte: eu vou vender e eu vou colocar no valor da minha nota, deixa eu voltar aqui nos nossos nos nossos números mágicos. Base única. Então, o valor total da minha nota nesse exemplo aqui é 1.219, porque eu estou colocando o diferencial de alíquota. Ah, Fernanda, mas eu acho que o diferencial de alíquotas não é devido, pois muito que bem. E aí você vai lá e não cobra 1.219 do seu cliente, você só coloca 12% na base de cálculo, você perde a ação, e aí você vai emitir 1 milhão de notas fiscais complementares, e você nunca mais vai ver esse ICMS. Então, assim. Discutir ICMS e não cobrar do cliente é um tiro no pé. Então, qual que é a sua alternativa? É colocar na nota. Então, você vai discutir, vai continuar destacando os 18%, só que, olha a sacada do pessoal. Eu tenho 166 do CTN, eu preciso comprovar ou que eu não repassei, que eu não repassei o ICMS no preço, isso só existe no mundo das ideias, gente. Todo mundo repassa tributo na nota fiscal, inclusive imposto de renda, PIS, COFINS, ICMS, tudo, tá tudo lá. Então eu tenho que comprovar que eu não repassei no preço os 18%, isso não existe, essa comprovação. Há uns 20 anos atrás, em São Paulo, todo mundo ganhou uma ação que a gente fala, foi a típica ação, ganhou, mas não levou, que foi o aumento da alíquota de 17% para 18%. Foi julgado inconstitucional esse 1%, só que ninguém conseguiu comprovar que não havia repassado no preço o aumento da alíquota. Então, quais são as alternativas? Ou bem com base no 166, ou bem com base no artigo 166, 166 do CTN, comprovar que não houve repasse, impossível, ainda mais quando a gente está falando de varejo, ou, que é a maioria dos casos, ou você vai lá, discute, guarda o dinheirinho na poupança não estava rendendo bem, gente, e faz isso aqui, ó. Olha que curioso, uma nota fiscal que eu peguei lá no escritório. Tem até o nome aqui do fornecedor, mas vocês não vão enxergar, não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. A aceitação desta mercadoria implica a autorização do cliente consumidor à empresa vendedora para obter a restituição de quaisquer tributos incidentes nessa operação, inclusive do ICMS diferencial de alíquotas incidente nesta venda nos termos do artigo 166 do CTN. Todo mundo está recebendo nota fiscal com isso aqui na informação complementar dos grandes players de varejo do Brasil e ninguém está prestando atenção, que está dando autorização, ele está te cobrando 18%, e você está autorizando ele a ressarcir os 6% se ele ganhar a discussão dele. Está no direito dele, gente. Porque comprovar que ele não repassou o ICMS não funciona. Achou uma solução, você, quando recebe essa mercadoria, você está autorizando ele, assinando canhotinho lá, você está autorizando ele a recolher o DIFAL. Ele está discutindo o DIFAL. Diferencial de alíquotas na venda interestadual para não contribuinte. Ele colocou na nota que você está autorizando ele a se ressarcir. Então, quando a gente vai propor uma ação judicial para o nosso cliente, a gente tem que pensar em tudo isso. Ah, eu vou vender a ação judicial do DIFAL. Tá bom. Ativo. Você recuperou o crédito? De quanto a gente está falando que foi a parcela proporcional não tributada?
volume de mercadoria de uso ou consumo comprada de fora de estado. Quando eu olho para os meus clientes, eu não vejo uma operação que vale a pena a discussão, que é a mesma discussão da energia elétrica. Gente, energia elétrica. Ah, energia elétrica, concordo com a decisão, é essencial, a alíquota não pode ser de 30%, como é no Rio de Janeiro, que é 25% de alíquota, mais 5% de fundo. Só que todo mundo tomou crédito, ao menos da parcela utilizada no processo fabril. Tem que ver o que ficou de fora. Né? É isso, para você calcular de quanto dinheiro a gente está falando numa ação como essa. Então, são esses os cuidados que eu imagino. Cada situação fática tem uma situação, um fato a ser analisado, mas esses são os que me vêm à cabeça quando eu estou falando de discutir de FAO contribuinte e quando eu estou falando de discutir de FAO não contribuinte, porque a gente precisa enfrentar o 166 do CTN. Oi, Jonathan, diga. Mas essa autorização em tese do não contribuinte, ela é válida mesmo que ele não tenha sido. Jonathan, não estou te ouvindo. Você pode falar um pouquinho mais alto? Essa contribuição em tese do não contribuinte, essa assinatura, no caso, ele realmente tem a ciência de que o outro vai recuperar o valor? Ele assinou canhoto da nota, né? Mas é o tipo da coisa, é a ciência do direito dele. Ele não tem essa ciência quando ele assina isso, não é isso? Muito provavelmente não. Eu que sou a chata que olha nota fiscal, sabe? Olha o cupom fiscal. Meu marido um dia chegou em casa feliz da vida falando que cerveja não tinha ICMS, não tinha destacado. Eu falei, meu filho, foi recolhido na torneira da empresa, né? Mas, obviamente não. Só que vamos lá. Quantos consumidores vão entrar com ação para pedir a restituição? Ninguém. E ele tem direito. Ele tem direito ao pedido de restituição. Ele nunca vai entrar com ação. A não ser que ele tenha feito, comprei minha casa inteira, recebi nota com diferencial de alíquota, esse tipo de coisa. Mas tem que ser, de novo, a gente também tem que conhecer a realidade da população brasileira. Quem sabe o que é diferencial de alíquotas, gente? Difícil. Se ela é válida, eficaz, a gente tem dificuldade, quando às vezes eu olho uma nota e falo, não, peraí, não estou conseguindo fazer esse cálculo. Gente, o cálculo do IPI na base de cálculo do ICMS na venda de ativo, toda vez que eu vou sofrer, eu tenho que parar 20 minutos e pensar e refazer o fator. E a gente trabalha com isso todo dia, né? Não acho difícil algum juiz falar, olha, essa daqui não foi uma aceitação, foi uma aceitação tácita? Não foi, o cara assinou a nota, não leu, né? Mas essa é uma saída que os varejistas estão usando. Achei brilhante, tá? Acharam um jeito de ressarcir o imposto. Dúvidas, anseios? Vou passar para o próximo slide, tá? Vamos só, antes de entrar nesse slide, eu vou falar da substituição tributária. Então, só voltando. Empresa do Simples, quando vende para não contribuinte do imposto, não está obrigada, não estava, pelo Convênio 93 e nem pela Lei Complementar 190 de 2015 a recolher de FAO quando o destinatário é não contribuinte. Então, é a operação simples vendendo. Agora a gente vai ver a operação simples comprando. O que acontece? Então, a gente tem a discussão do diferencial no simples, que a Lei Complementar 123 de 2006, ela regulamenta todo o cenário do simples. Um dos dispositivos dela diz o seguinte: quando uma empresa do simples comprar uma mercadoria de fora do estado, ela é obrigada a recolher o diferencial de alíquotas
independentemente desta mercadoria ser seu ativo, uso ou consumo. Essa era uma norma que estava na Lei Complementar 123 e foi objeto de um recurso extraordinário no STF. E por estar em lei complementar, o STF disse é constitucional. Mas o porquê que eu tenho esse diferencial de alíquotas, gente, da empresa do Simples? Essa empresa do Simples, quando ela compra uma mercadoria dentro da unidade da Federação B, ela compra alíquota interna. Aí ela compra alíquota interna, empresa do Simples não toma crédito, e quando ela vende, ela aplica os percentuais do Simples. Se ela compra de fora do estado, ela vai comprar com alíquota de 4, 7 ou 12%, dependendo da origem da mercadoria e dependendo dos estados envolvidos na operação. É mais vantajoso comprar de fora do estado, se eu não tiver que recolher o diferencial de alíquotas. Porque eu vou comprar com 4, 7 ou 12 e vou pagar o ICMS das alíquotas do Simples na minha saída. Então, vem a legislação do Simples e fala: se você comprar de fora do estado, você vai ter que pagar diferencial de alíquotas para equiparar a operação interestadual a uma operação interna, porque senão eu estou privilegiando a mercadoria que vem de fora do estado. E esse cara nunca ia comprar de dentro do estado. Ele ia comprar sempre de fora, compra de fora, tem o custo, né? Porque esses 4, 7 ou 12 viram custo de aquisição, porque eles não são creditáveis, e paga a alíquota do Simples. Ao passo que se ele comprasse dentro da unidade da federação dele, essa mercadoria já viria a alíquota interna. Vocês entenderam? Porque então aqui é o Simples comprando. Ele tem que pagar o diferencial de alíquotas. Simples vendendo, para não contribuinte, não tem que pagar o diferencial de alíquotas. Tudo bem? Agora vamos lá para DIFAL contribuinte, antecipação sem encerramento da tributação. Isso para mim é uma aberração. A gente é muito criativo, tá? Não só os brasileiros, como os nossos legisladores. Como é que funciona uma operação normal? Acho que todo mundo sabe, mas se também não souber, não tem problema, eu explico. De débito e crédito. Então vamos lá. Uma loja de fora do estado vendeu uma mercadoria para outra loja. Debitou 12%, os 12% vão para a unidade da Federação A. Depois, o adquirente toma um crédito de 12% e vende esta mercadoria com débito de 18%. O que acontece? Ele vai pagar R$120 no meu exemplo. Dizendo que eu mudei o exemplo aqui, tá? Esses R$1.000 eu fiz, com ICMS. Ele já tá com ICMS. Ele vai pagar os 12% do ICMS para o estado de origem, R$120. A presunção é que você compre uma mercadoria por um valor e venda por um valor maior. No meu exemplo aqui, para facilitar, eu usei uma margem de lucro maravilhosa, 100%. E aí, se ele for vender, eu usei a alíquota de 17 aqui, por R$2.000, o que ele vai fazer? Ele vai destacar 340 e vai pagar efetivamente 220, porque ele vai abater o crédito, tá? No final do dia, o que ele pagou? Ele pagou 120 para o estado de origem e 220 para o estado de destino dele. Nosso legislador, muito criativo, vem e cria a figura da antecipação, que é: quando essa mercadoria entrar aqui no estado de destino, se
a presunção é que você venda por, no mínimo, o valor de aquisição. Então, você vai antecipar o que é o que a gente chama de DIFAL, antecipação sem encerramento da tributação. Então, o que vai acontecer? Mesma operação. R$1.000, 12%, R$120 para o estado de origem. Entrou no estado do Rio Grande do Sul, esse processo, essa aqui foi uma novidade, é uma decisão do Rio Grande do Sul, mas já tinha uma decisão para a Bahia antecedente, só que ela não era em sede de repetitivo, por isso que a questão foi analisada, mas eles mantiveram o entendimento. Quando a mercadoria entra no estado do Rio Grande do Sul, você tem que recolher o diferencial de alíquota. Aqui está dando 50, gente, porque eu usei a alíquota de 17, mas quando eu disponibilizar para vocês, eu vou ajustar para 18 para ficar tudo meio que uniforme. Então, eu pago 120 para o estado de origem, 50 de diferencial de alíquotas para o estado de destino. E aí eu acredito tudo isso. O que acontece? Quando eu vendo por R$2.000, eu vou destacar 340. Quanto é que eu vou pagar? Dinheiro. Quanto é que eu vou desembolsar? 170 menos os 50 menos os 120. Então, eu vou desembolsar, neste momento, 170. Mas se eu me recordar, na hora que essa mercadoria entrou, eu já paguei 50. Se eu somar, vai dar exatamente os 340 que eu paguei na operação antecedente. Ou seja, 120 para a origem, 50 de diferencial, eu creditei os 50, e mais 170 na hora que eu vendi a mercadoria. Ou seja, essa é uma operação em que eu antecipo o meu próprio imposto da saída. Eu teria que pagar 340 na saída, só que como eu antecipei 5, eu teria que pagar 220 na saída, mas como eu antecipei 50, eu só pago 170. Quais são as minhas críticas a isso daqui? Substituição tributária, na minha humilde opinião, presume um terceiro. Eu não posso ser substituto tributário de mim mesmo. E esta é a verdade. Eu estou antecipando o imposto da minha operação subsequente no momento da entrada. Eu não tenho um terceiro. Sou eu e eu mesmo. Eu antecipo o imposto da minha saída. Fora isso, toda vez que eu recebo mercadoria de fora e eu pago ICMS antecipação, eu fico com um problema. Se eu devolver essa mercadoria, se eu vender essa mercadoria para fora do estado, cuja alíquota seja 12, eu antecipei o imposto que não era devido. E a gente sabe que toda vez que a gente fala em ressarcimento de imposto, é muito difícil. O estado não quer devolver dinheiro. Se essa mercadoria perecer, eu paguei diferencial de alíquotas. Eu concordo em estornar os 120. Eu não concordo em estornar os 120 mais os 50 do diferencial de alíquota, porque eu tinha uma presunção de saída aqui que não ocorreu. Eu recolhi o imposto dessa saída. Essa saída não ocorreu. Então a verdade é que isso é, para mim, uma antecipação de receita dos estados, tal como substituição tributária, mas eu não tenho. Para eu falar em substituição, eu tenho que ter um terceiro na operação. E eu não tenho um terceiro na operação. Qual que é o problema? O nosso amigo STF decidiu que a única coisa que é necessária para essa antecipação sem substituição tributária e sem encerramento da tributação, previsão de lei ordinária. Eu não preciso de lei complementar, porque para eu atribuir a responsabilidade a um terceiro na substituição tributária progressiva, que é o que a gente vai tratar na próxima aula, então é o imposto devido nas operações subsequentes. Eu preciso de lei complementar, porque eu estou atribuindo a responsabilidade a um terceiro. Como aqui não tem um terceiro, como eu disse, sou eu mesmo, eu só preciso de lei em sentido estrito para poder cobrar isso daqui.
E por que a gente fala que é antecipação sem encerramento da tributação? Você antecipa o imposto da operação subsequente, mas a operação subsequente segue sendo tributada. Você vai tributar os 340. Só que o que você recolheu na entrada da mercadoria, os 50, você abate. É uma antecipação. Ao invés de você pagar 220, que é o que ocorreria na venda da mercadoria, quando você perceber aquela receita, entrou naquele estado, você já vai recolher R$50 na largada. É isso que diz o STF em relação a essa questão, gente. Pessoal, eu me fiz clara. Vocês têm dúvidas? A gente tem um tempinho aqui. Posso antecipar a substituição tributária? Não posso, porque é a aula da semana que vem. Eu estou aqui à disposição de vocês, gente. Eu acho que eu consegui passar por todos os temas de operações interestaduais, mas se estiverem em dúvida, aproveitem. Bom, pessoal, encerrar um pouquinho mais cedo, porque eu acho que esse tema é um pouco mais curto, mas se vocês tiverem dúvida, na próxima aula, na sexta-feira, a gente se vê, eu posso tirar a dúvida de vocês, combinado? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.